Shabbat Shalom a todos. Desejo uma semana abençoada e cheia da presença do Eterno e que possamos nos esforçar para ouvir a sua voz. Essa semana temos a nossa porção, que é a Parashá Ruká, que se inicia no capítulo 19, versículo 1, e termina no capítulo 22, versículo 1 do livro de Números. Temos também o livro de Juízes, no capítulo 11, e o livro de Lucas, no capítulo 21. A nossa porção da Torá, ela se inicia com esse versículo: Eis uma prescrição da lei que Yahvé ordena. Comunica, pois, aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha sem defeito, perfeita, e que não tenha ainda sido submetida a julgo. Se a gente pensar sobre o significado desse mandamento, desse decreto misterioso, chamado em hebraico de Pará Adumá, que significa novilha vermelha, nós vamos perceber que as suas cinzas eram usadas para criar as águas, para purificar as pessoas em contato com a morte. Para cumprir esse decreto de Deus, era necessário amor sacrificial, pois o sacerdote que oferecia esse serviço, ele seria contaminado para poder curar outros. Esse decreto da Torá, ele está além da nossa capacidade de entender racionalmente os estatutos divinos da Torá, chamados de Hukim, que eles testam como desenvolvemos a nossa fé, uma vez que esses mandamentos não têm critérios racionais. Já as mitzvah, mandamentos, esses sim têm um senso lógico. Por exemplo, não assassinar, não roubar, não esconde o significado do que devemos fazer e entender. Mas, nesses casos, a nossa fé, ela não é testada, tanto quanto testa a nossa obediência. Os decretos, ou chamados também estatutos divinos, né, os Hukim, eles exigem que nós confiemos em Deus e que nós abandonemos a nossa necessidade de compreender para poder obedecer, como diz aqui o versículo que eu vou mostrar para vocês. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, ela nunca traduz a palavra hebraica crer como acreditar em, mas sim como esperar em, porque Deus é a nossa única esperança. O paradoxo do sacrifício da novilha vermelha é que ela purifica os contaminados com a morte, porém, ela contamina aqueles que estavam ligados na preparação do sacrifício. Os mandamentos que desafiam a nossa compreensão, a nossa razão, são chamados Huk, da onde vem a palavra
Ruká, que é o nome da nossa paraxá de hoje. Os sábios, eles tendem a usar a novilha vermelha como o único mandamento misterioso e sem lógica. Mas se a gente voltar um pouco mais atrás na história de Abraão e Isaac, nós vamos ver que esse mandamento, né, de Deus para que Abraão sacrificasse Isaac, desafia também totalmente a razão e a lógica. E a gente vê a disposição de Abraão em obedecer, apesar da sua incapacidade de entender qual era o sentido daquele mandamento. Mas isso foi um resultado direto da sua fé nas promessas de Deus. Portanto, o sacrifício do cordeiro preso lá no arbusto, lá em Gênesis, ele representa as cinzas de Isaac, que já predizia o sacrifício do Cordeiro de Deus, que ainda viria, como diz lá em Hebreus, eu vou mostrar para vocês. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santificam os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 11 e 14. Aqui eu ressalto essa partezinha que está aí em negrito, né? E das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, a importância de se estudar o Antigo Testamento. Como você vai compreender essa frase se você não entender toda essa história relativa à novilha vermelha? Então, muito importante estudarmos o Antigo Testamento para entendermos o Novo. E é demasiadamente simplista, né, a maneira que os teólogos cristãos consideram a Torá. Eles simplesmente usam o termo lei. O que é Torá? A lei. Mas os escritos de Moisés, eles incluem muito mais do que isso, né? Eles incluem a história sagrada, a poesia, canções, profecias, tradições, rituais, mandamentos, alianças. Os antigos sábios, eles subdividiam a Torá em dois pontos. Um eram os Hukim, que eram os decretos divinos, que são esses mandamentos irracionais aos nossos olhos. E o outro era Mishpatim, que são traduzidos como juízos, que já são aqueles claramente especificados como não roubar, não assassinar, não cobiçar, etc. Além disso, na Torá, Deus inclui também os Eidot, que são os testemunhos, né, que vem da raiz da palavra Ed, que significa testemunha, que são as festas bíblicas, o Shabat, o Pesach, né, a Páscoa e todas as outras festas bíblicas. Na Paraxá Ruká, nós também podemos perguntar qual é a diferença entre bater e falar com a rocha. A Torá mostra que quando Miriam morreu, o poço de água secou. Miriam era uma pessoa justa e através dessa justiça dela, ela abençoava outras pessoas. E isso pode também nos beneficiar quando nós nos associamos a pessoas justas, né? Como o exemplo lá da Paraxá Cora, da semana passada, que nós vimos o que acontece quando nos associamos
a pessoas justas e também o que acontece quando nos associamos a pessoas injustas. O povo no deserto reclamou do maná e da água, mas nos evangelhos o Messias, Yeshua, é comparado ao maná e à água. Deus enviou serpentes ardentes, essa é a tradução original, para afligir as pessoas. Ele então deu a Moisés aquelas curiosas instruções de colocar uma serpente ardente em uma vara para que as pessoas olhassem para ela a fim de escapar da punição. E Yeshua, o nosso Messias, ele encaixa-se diretamente a esta ação de Moisés, levantando a serpente no deserto. Vou aqui mostrar para vocês o texto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 13, 14. Quando Deus dá a Moisés a instrução que está lá em Números 21, 28, o termo encontrado no texto hebraico, traduzido como serpente, é saraf, que significa arder em chamas, é como um metal no fogo que ele brilha assim na fornalha. Essa palavrinha em vermelho aí é saraf. Eu coloquei o texto em inglês também, mostrando que estão traduzindo serpente como saraf. Moisés faz uma representação física da saraf, sob a forma de uma serpente de cobre, segundo o Midrash diz. A palavra hebraica para serafim pode significar serpentes reluzentes ou seres reluzentes. A palavra usualmente usada para serpente é nahash, essa primeira palavrinha em vermelho aí. A palavra para cobre vem da mesma raiz de 3 letras, que é essa palavrinha em vermelho maior. Você pode ver que as 3 primeiras letras de cobre em hebraico, que é nahoshet, as 3 primeiras são as mesmas 3 primeiras letras de nahash, que é serpente. Em estudos na gemátria ou gematria, a palavra Mashiach, logicamente em hebraico, e a palavra serpente, nahash, em hebraico, ambas têm o número 358. As letras em hebraico, cada uma delas tem um número. E a gemátria ou gematria é esse estudo do número das palavras. E eles têm vários códigos, várias dicas de como encontrar significados nas entrelinhas para podermos descobrir alguma coisa, né? Então, os sábios afirmam
que Moisés usou cobre para levantar a serpente, e é a mesma numeração de Mashiach. Um dos recursos mais impressionantes da Torá, e não muito comentado, é a sua combinação de lei e narrativa. Os livros mosaicos, né, de Moisés contêm ambas e deram origem a duas literaturas diferentes do período rabínico, a Halahá e a Agadá. A Halahá, ela representa a lei. A Agadá é o nome genérico para todo o resto da Bíblia, histórias, reflexões, as interpretações, as narrativas bíblicas. As duas literaturas têm algo diferente entre elas. Elas refletem sensibilidades diferentes. Halahá é detalhada e exigente e usa regras sofisticadas de jurisprudência. Já a Agadá é mais intuitiva, mais imaginativa. É como o nosso cérebro, né? Possui dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Um é mais intuitivo e o outro é mais lógico. Um famoso comentário do Rabino Yitzhak, citado por Rashi, que diz o seguinte: a Torá deveria ter começado com o seguinte verso: este mês será para você o primeiro dos meses, que está lá em Êxodo 12, 1, que é o primeiro mandamento dado a Israel. Por que então começou com a criação? A pergunta é surpreendente, né? O Rabino Yitzhak perguntando por que era necessário que a Torá mencionasse o fato de que Deus criou o universo. Implícito, né, na sugestão dele, está dizendo que o livro de Gênesis, a vida dos patriarcas, o nascimento do judaísmo, era desnecessário narrar. E o mesmo acontece com os 11 primeiros capítulos de Êxodo, com o relato do sofrimento dos israelitas no Egito, né? A escolha de Moisés, as pragas, assim por diante. Como que ele poderia ter dito, ou até mesmo pensado uma coisa dessas, que são narrativas tão fundamentais? No entanto, a pergunta do Rabino Yitzhak, ela faz sentido. Ele está perguntando: que tipo de livro é a Torá? A palavra Torá, no seu sentido mais restrito, significa lei. Então, nesse caso, deveria ter começado com a primeira lei e deveria ter apenas material jurídico. A gente não espera ler um livro sobre delitos, leis, contratos, que lá tenha contando a história do Brasil, a história dos Estados Unidos. Direito é uma coisa, a narrativa é outra. A narrativa responde à pergunta: o que aconteceu? Já a lei responde a outra pergunta: como eu devo agir corretamente, né? E que providências eu devo tomar se alguém age errado? Eles não podem pertencer ao mesmo livro. Se a Torá é apenas um conjunto de leis, então não deve conter a criação do universo, a história da humanidade. O Rabino Yitzhak, ele, em parte, tem a lógica ao seu lado ao formular essa pergunta. Por que então a Torá contém os dois? A lei não é para o judaísmo
uma série de regras arbitrárias, mesmo que elas provenham do próprio Deus. O judaísmo também não é uma questão de obediência cega. Obediência sim, mas não cega. O direito, ele reflete algo diferente e mais antigo do que a própria lei. Ele nos fala da situação do coração humano. Pertence a uma visão total do universo, o lugar da humanidade na criação, a psicologia humana, as tentativas de criar sociedades com base no respeito à dignidade humana. Além disso, espera-se que conheçamos a história por trás da lei. Deus quer que a gente saiba não apenas o que fazer, mas por quê. Ele quer que a gente obedeça, mas também ele quer que a gente entenda. É como nos estágios da infância, os pais insistem em regras simples. Faz isso, não faz aquilo. Mas à medida que a criança cresce, ela precisa questionar, desafiar, sondar. A paternidade de sucesso, ela depende de levar a sério essas perguntas. A mera afirmação da autoridade dos pais não é suficiente. Ou a criança vai se rebelar, ou ela não vai conseguir desenvolver um senso moral maduro. É por isso que um bom pai, à medida que a criança amadurece, começa a explicar por que é importante agir de uma maneira e não de outra. A Torá é o livro de Deus para a humanidade. Deus é Pai. Nós somos filhos dele. E Deus fala conosco como adultos. Ele quer que nós compreendamos a lógica da lei e a história para podermos entender que essas regras são necessárias e não um conjunto de mandamentos e restrições como muitos pensam. Por exemplo, a história de Adão e Eva no Éden é um prelúdio das complexas leis alimentares judaicas. Mesmo no paraíso, existem coisas que não se pode fazer. Um ato tão simples quanto comer ainda deve ser acompanhado por alguma forma de controle. Um mundo em que todos fizessem o que quisessem, sem reconhecer limites para a satisfação do desejo, não seria o céu, mas o inferno. A história de Caim e Abel explica o horror que Deus tem pelo assassinato, pois os seres humanos são criados à imagem de Deus. Portanto, o assassinato é um ataque não apenas à humanidade, mas ao próprio Deus. O nome Hevel, que é o nome original de Abel, significa mero sopro. É a palavra-chave no livro de Eclesiastes, quando diz a frase Hevel, Rebalim, Hakol, Havel, ela é geralmente traduzida como vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Mas, na verdade, não significa isso. E sim, a vida é frágil. Uma mera respiração separa um ser humano vivo de um cadáver. O desrespeito à propriedade acaba se tornando um ataque às pessoas. Adão e Eva pegaram uma fruta que não podia. Caim tira uma vida. É por isso que não se pode legislar efetivamente contra o assassinato somente, sem legislar contra muitos outros erros do ser humano. A história de Abraão, orando pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, introduz muitos outros temas, a necessidade de justiça, a importância da misericórdia e a exigência moral de que
nos preocupemos com o destino dos outros, mesmo que eles pertençam a outra nação. Um dos exemplos mais impressionantes é o relato da vida de Jacó, que se casa com duas irmãs. Ama uma, Raquel, mais do que a outra, Lia, e favorece o filho da primeira, José, mais do que os outros. A tensão dentro da família explica os antecedentes de duas leis posteriores, uma em Levítico e outra em Deuteronômio. Não tome a irmã de sua esposa como esposa rival e não tenha relações sexuais com ela enquanto sua esposa viver. Se um homem tem duas esposas e ele ama uma, mas não a outra, e ambas lhe dão filhos, mas o primogênito é o filho da esposa que ele não ama, quando ele deixar a herança a seus filhos, ele não deve dar o direito do primogênito ao filho da esposa que ele ama. Ele deve reconhecer o filho de sua esposa não amada como primogênito, dando a ele a parte dupla de tudo o que tem. Esse filho é o primeiro sinal da força de seu pai. O direito do primogênito pertence a ele, como está lá em Gênesis 49, 3. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal da minha força. Deus, disseram os sábios, não é um tirano. Ele não emite leis e decretos por causa dele, mas por nossa causa. Ele quer que entendamos as leis para que possamos agir não de maneira mecânica, mas por vontade racional. O legislador é o Criador, portanto, a lei acompanha desde o início da criação. Essa é a resposta definitiva à pergunta feita pelo Rabino Yitzhak. Por que a Torá começa com a criação? Porque a Torá representa um modo de vida que respeita a integridade da criação e do Criador, que é a imagem do que nós somos. Em nenhum lugar isso é exposto mais claramente do que na Parashá Ruká. A Parashá começa com a lei da novilha vermelha. Seu nome deriva da frase: esse é o decreto da Torá, Ruká Torá. O judaísmo via o ritual da novilha vermelha como um decreto que não tem outra razão ou lógica, além do fato de ter sido comandado por Deus. A Parashá, então, prossegue para uma série de narrativas definidas no final dos 40 anos dos israelitas no deserto. Miriam primeiro morre, então o povo se rebela porque não havia água. O poço que acompanhava os israelitas em suas jornadas, quando ela morreu, a água cessou. Então, Moisés e Arão perdem a paciência com o povo. Escute agora, rebeldes. Por esse pecado, eles são condenados a não entrar na terra prometida. Arão morre e as pessoas choram. Moisés também sabe que seus dias estão contados. Ele não viverá para atravessar o Jordão. Ele verá a terra, mas morrerá antes de pôr os pés nela. Direito e narrativa parecem não ter nenhuma conexão. Mais do que outra passagem nos anos no deserto, Ruká é sobre mortalidade. Sabemos pela história dos espias que o povo deixou o Egito
não está destinado a entrar na terra prometida. Um povo nascido na escravidão, diz Maimônides, não pode criar uma sociedade livre. Essa tarefa recairia sobre seus filhos, nascidos em liberdade. Mas, e os três grandes líderes, Moisés, Arão e Miriam, eles não eram culpados do pecado dos espias. Eles não se juntaram à revolta do povo. Certamente, eles viriam o cumprimento de sua missão. Mas não era para ser. Essa é a natureza da mortalidade. Uma ideia dada pela frase famosa do Rabino Tarfon na Mishnah. Não é para você concluir a tarefa, mas também não é livre para desistir dela. Vou repetir. Não é para você concluir a tarefa, mas também não é livre para desistir dela. Não é tudo que você sonha que irá acontecer, não é tudo que você deseja que irá acontecer. Essa é a natureza da mortalidade. Quantas pessoas já recebi na minha vida decepcionadas, depressivas, pois o que elas mais desejavam não aconteceu. Muitas vezes, por causa de líderes religiosos que falaram, vamos orar e isso vai acontecer no máximo em 2 anos. Desculpe pela franqueza, mas prezo pela verdade. Seria muito mais fácil eu bater no ombro de cada um e dizer, vamos orar, que seu desejo irá se tornar real. A oração não muda o plano de Deus, ela muda você, ela muda eu, para que nós alinhemos a nossa vontade à vontade de Deus. As grandes tarefas da humanidade são grandes demais para serem concluídas em uma única geração. O tipo de liderança necessária para levar um povo à escravidão não é o mesmo que é necessário para levá-lo à liberdade. Nenhum de nós também tem o privilégio de ver todos os frutos de nossas vidas e o impacto que causaremos nas gerações futuras. Existe um mundo que virá depois de nós, que não viveremos para ver. Essa é a condição humana. E Moisés, Arão e Miriam, mesmo com toda a sua grandeza, eram humanos. Em nenhum outro lugar da Torá a mortalidade é tão fortemente expressa. Sentimos pouca simpatia por Adão e Eva. Eles tinham apenas um mandamento para cumprir e o quebraram. Abraão e Isaque morreram em relativa serenidade. Jacó morre reunido com seu amado filho. José morre em honra como um príncipe do Egito. O que dói em nós é a morte dos irmãos Moisés, Arão e Miriam na sua jornada incompleta. É por isso que a narrativa é precedida pela lei da novilha vermelha, cujo objetivo é purificar aqueles que entram ou entraram em contato com a morte. Toda a passagem exemplifica uma das verdades do judaísmo. Deus fornece a cura antes da doença. O simbolismo da novilha vermelha é simples. A novilha vermelha em si representa a vida em sua forma mais primitiva. Em primeiro lugar, é um animal, e um animal vive sem refletir sobre a vida. Em segundo lugar, é vermelho, simboliza o sangue, que para a Torá representa a própria vida. Terceiro, é um animal sobre o qual ainda não chegou um jugo, sua vida não foi restringida por ser domesticada. Essa é a vida vigorosa e elementar. Essa novilha é morta, queimada, reduzida a cinzas
na mais dramática encenação da morte. As cinzas são misturadas com madeira de cedro queimada, isopo e fio carmesim. Similar à purificação da Metzorá que vimos em Parashás anteriores. Metzorá é chamado de leproso. Essa água é similar à do leproso. Evidentemente, esses três elementos tinham um poder físico ou simbólico de remover a impureza. Eles são dissolvidos em água viva para serem borrifados sobre a pessoa que foi contaminada com o cadáver humano. A frase água viva é uma metáfora explícita. A água é a fonte da vida, de toda a vida, da planta, do animal, do ser humano. No deserto, você sente isso com uma intensidade muito maior. Por isso, tornou-se como símbolo de vida. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias 17, 3. Agora entendemos o significado simbólico do fato de que, quando Miriam morreu, cessou o fluxo de água para os israelitas. Enquanto ela estivesse viva, havia vida, havia água. Sua morte marcou o início do fim da geração de Moisés. E o sinal disso foi que o poço secou, que servia ao povo até então. Nós morremos, mas a vida continua. Essa é a afirmação simbólica do rito da novilha vermelha. Tudo que vive acaba se transformando em pó, e no caso da novilha vermelha, em cinzas, mas a vida continua a fluir. Heráclito disse que ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. A água que já esteve aqui se foi. Ela flui para o mar ou evapora e vira nuvens. Mas o fluxo continua a fluir no mesmo curso. A morte, sim, mas também a continuidade. Quase nunca temos o privilégio de concluir a tarefa, mas outros se moverão para mais perto e a realizarão. Assim como o pó se dissolve na água viva, a morte se dissolve no fluxo da própria vida. Longe de ser incompreensível, a lei da novilha vermelha é uma declaração sobre a vida e a morte, sobre a dor e o consolo, sobre o passageiro e o eterno. Antes de sermos expostos à morte de Miriam e Arão, ao decreto de morte contra Moisés, a Torá nos fornece um conforto. Eles morreram, mas pelo que viveram, não morreram. A água parou, mas após um intervalo, voltou. Estamos destinados a lamentar a morte daqueles que estão próximos a nós, mas nos reconectaremos à água viva. A lei forma a narrativa, mas a narrativa explica a lei. E precisamos de ambos, assim como precisamos do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, que integra nosso cérebro. E agora entendemos o significado da raiz da palavra que dá a Parashá o seu nome, Roque, geralmente traduzido como estatuto ou decreto. Roque
é a palavra que reúne dois conceitos do direito. Existem leis que explicam a existência do mundo e leis que prescrevem as obrigações do mundo. A característica mais significativa da realidade humana é a morte. Ser humano é ser mortal. A lei da novilha vermelha honra o fato da morte, não tenta negar. A morte é real, a tristeza é inevitável, o luto é a mais dolorosa de todas as experiências humanas. Mas Deus é vida, Deus é para nós a água, o que a água é para o deserto. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Salmo 63, 1. A novilha vermelha conforta pela perda de Miriam, Arão e Moisés e pela existência da própria morte. Mas o toque de Deus, a água da vida, são como as gotas borrifadas da água purificada e que curam a nossa perda e nos traz de volta a vida. Entre os temas de Rucat está o ritual misterioso da novilha vermelha, a morte de Miriam e de Arão, Moisés golpeando a rocha. Então, é fácil perder o significado do que está no final. É breve, é enigmático e não parece uma coisa importante. No entanto, os sábios deram uma interpretação que eu acho importante a gente refletir. O contexto é esse. Depois de relatar o episódio da água da rocha, a Torá retoma a narrativa em direção à terra prometida. Eles deixaram o deserto e agora eles estão indo em direção onde hoje é o estado da Jordânia. Eles começam a encontrar as nações da região e eles precisam passar por esses territórios. Eles se aproximam de Edom e pedem permissão para viajar pela terra deles. E o pedido é recusado, eles negam. E os edomitas, né, os descendentes, eles são descendentes de Esaú. E eles são obrigados a respeitar os direitos territoriais dele. Eles travam uma batalha contra o reino cananeu de Arad e chegam a Moabe. E nesse ponto, o texto diz: é por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. O que significa o livro das guerras do Senhor? Segundo Targum e Yonatan, não era um livro separado, apenas se refere a essa seção da Torá. Para Rashi, era uma lista dos milagres realizados por Deus por causa de Israel. Outros sustentam que era um livro real que existia nos tempos antigos e estava perdido. Esdra diz que foi um registro da história dos israelitas
iniciado no tempo de Abraão. O rabino Abravanel argumenta que era um texto não israelita. Alguns estudiosos modernos sugerem que era uma coleção de poemas épicos contando as batalhas de Israel. Os sábios deram uma interpretação que não dá um sentido muito claro, mas é interessante. Mesmo um professor e um discípulo, mesmo pai e filho, quando se sentam para estudar a Torá juntos, se tornam inimigos um do outro. Mas eles não se movem dali até que se tornem amados um pelo outro. Por isso, livro das guerras do Eterno significa há amor no final. Está lá no Talmud Kedushim 30b. O que torna esse texto intrigante é a maneira como os sábios interpretam a frase as guerras do Senhor. É uma referência aos debates na casa de estudo. O diálogo e a discussão sobre a lei judaica e o significado dos textos sagrados. Quando essa interpretação foi oferecida, os judeus não travavam mais guerras nem batalhas. As guerras que eles estavam familiarizados eram completamente diferentes. Eram guerras intelectuais. Suas armas eram a razão e a tradição. A arena deles era essa sala de estudo. E o seu objetivo era esclarecer, simplificar a palavra de Deus para que todos entendessem. Uma consciência do conflito humano. Os sábios não falam da casa de estudo em um ambiente de paz e harmonia. Até a palavra de Deus não os une, pois, embora saibam o que a Torá diz, eles não sabiam de maneira simples o que significava. A literatura Talmud e o Midrash são antologias de argumentação, isso é, o Rabino X disse isso, o Rabino Y disse aquilo. Não há nenhuma tentativa de encobrir as diferenças e imaginar todos estão concordando com o mesmo assunto. Não é isso. Pelo contrário, os textos preservam não só a conclusão do debate, mas o próprio debate. E aqui a exceção prova a regra. No século XII, Maimônides escreveu o maior de todos os códigos da lei judaica, chamado Mishneh Torah. E, ao fazer isso, ele eliminou todos os debates e colocou no livro somente a conclusão. A Mishneh Torah é o Talmud com os argumentos editados. Mas a história decidiu de outra maneira. A Mishneh Torah atraiu mais disputas, debates e comentários do que qualquer outra obra da lei. No judaísmo, o debate não é um acidente, é essência. Os sábios deram ao fenômeno um nome, chamado argumento pelo bem do céu, e, portanto, uma dignidade espiritual própria. A palavra do Senhor dá origem às guerras do Senhor, mas guerras sem violência, sem derramamento de sangue, sem conquista. Na passagem que estamos discutindo, os sábios deram mais um passo. Eles disseram, há amor no final. O que isso significa? Existe amor no final. Quando os dois lados brigam, não com armas, mas com ideias, reconhece que sua própria discordância pressupõe um acordo. Dois sábios que contestam a interpretação de um texto discordam de um ponto,
mas concorda com os fundamentos, que o texto é santo e que nós, que o interpretamos, reverenciamos o mesmo Deus e sua palavra. Isso sempre nos unirá e estará acima de qualquer divergência. Os sábios, em resumo, estavam articulando uma forma de princípios do que chamaríamos agora de resolução de conflito. Eis as regras que podem ser aplicadas também nos dias de hoje. Respeite as diferentes perspectivas. Ouça ativamente seu oponente e tente entender a lógica de sua posição. Nunca use força, física ou psicológica. As únicas armas legítimas são lógica, argumento, tradição e persuasão. Esteja aberto ao resultado. Você pode estar certo, mas deve estar preparado para provar que está errado. Veja o desacordo não apenas como conflito, mas como atividade colaborativa em busca da honestidade e verdade. Aceite-o como parte legítima da vida. Continue falando, pois mesmo que os participantes se sintam inimigos dos outros, há amor no final. Isso é uma lição para nós nos dias de hoje, uma regra para debatermos tantos assuntos atuais divergentes. Mas lembre-se que deve haver sempre amor no final, amor a Deus, amor à palavra, amor ao próximo. Estão ligados uns aos outros, de tal forma que são todos um. Somente quando você ama seu próximo como a si mesmo, é capaz de amar a Deus, que transcende o mundo e é o mestre de todas as coisas. Se você tem amor a Deus, mas não amor à Torá, nem amor às pessoas, na verdade, não tem amor a Deus. Por outro lado, se você ama as pessoas, em última análise, virá a amar a Torá e a Deus também. Shabbat Shalom.